Deus irá fundir essa terra com o terceiro céu e irá destruir a morte para sempre, e unificar todas as famílias como uma só família. E como se fosse pouco Deus fazer todas essas maravilhas, o que nos espanta é o seguinte: no livro do Apocalipse tem a passagem do tempo de 7.000 anos, certo? Sendo o 7º milênio o descanso do Pai e de seu Filho juntamente com a Igreja. E é nesse tempo que ocorrerão o casamento e o reinado do Messias com o seu corpo. Depois disso, está profetizado um tempo de angústia, tentação, que será para provar as nações da terra. E depois disso, virá o julgamento final, ou seja, o julgamento do grande trono branco. E depois do acontecimento de todas essas coisas, o que o Senhor Jesus nos diz? A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21, versos 4 e 5. Santo Deus! Depois de tudo isso, Jesus afirma ter passado somente as primeiras coisas. E aí então entramos no 8º dia, que é a eternidade. Esse 8º dia é um termo profético das Escrituras, que poucos conseguiram entender. Não é à toa que Deus tenha associado os 6 dias da criação com os 6 milênios, e o 7º dia com os 1000 anos do Apocalipse. E por isso que no livro de Gênesis, Deus revela seu plano somente até o 7º dia. Por que o restante nós iríamos entender somando coisas espirituais com coisas espirituais, ensinadas pelo Espírito? Claro que Deus não iria esgotar as suas revelações em apenas 7.000 anos. E claro que Ele tem coisas grandiosas e inimagináveis preparadas para toda a sua família, tanto a do céu como a da terra. Uau! Posso até ver como toda a criação celestial foi se maravilhando mais e mais, conforme as grandes obras de Deus estavam sendo reveladas durante a passagem dos tempos. Deus criou primeiramente uma família celestial nos céus e depois criou uma nova família inferior, na terra, e uma família estava sendo refletida na outra. Essas duas famílias seriam grandes mistérios, pelos quais Deus revelaria toda a sua glória. Uma história triste, de mentiras, aconteceu pela primeira vez no céu, e semelhantemente haveria de acontecer na terra. Mas Deus, que é justo e verdadeiro, haveria de restaurar toda essa história, convertendo trevas em luz, tristeza em alegria, mentira em verdade, tanto no céu como na terra. E como podemos confirmar todas essas coisas? Porque de fato a história é interessante. Mas ela está realmente na Bíblia? Com certeza está. E posso afirmar que ela é ainda muito mais ampla e profunda do que isso que estou falando. Deus Pai iria fazer convergir em Cristo, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O apóstolo Paulo certamente foi o primeiro a entender plenamente este segredo, e foi também o único a escrever sobre isso. Paulo escreveu esses mistérios resumidamente em Efésios. Contudo, ele espalhou porções dessa revelação em quase todas as suas cartas. No capítulo 3 de Efésios, por exemplo, ele disse que escreveu esse mistério resumidamente, e disse que podemos ter a compreensão desse mistério quando lemos a sua carta. E nesse mesmo contexto, ele nos fala de duas famílias que tomam o nome de Jesus, uma nos céus e outra na terra. Através do arrebatamento da igreja, fica subentendido que haverá a unificação dessas duas famílias. Concluímos então o seguinte: primeiro, Deus unifica as duas casas de Israel na terra, isto é, judeus e gentios, como ele mesmo escreveu no capítulo 2 da mesma carta. E por fim, Deus unifica essa família com a família de Deus nos céus. Essa é a boa vontade de Deus. E como de fato ela é agradável e perfeita, não acham? Entender todas essas coisas, não somente a nossa mente é renovada, mas a nossa vida também é transformada. E como Paulo mesmo disse: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por um espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versos 17 e 18. Agora sim, podemos entender perfeitamente a mente de Paulo, pois uma é a glória de nos tornarmos o santuário de Deus, mas com pouco conhecimento da grandeza do nosso chamado. E coloquem atenção nisso, em Efésios capítulo 1, Paulo disse que orava para nós entendermos qual é a grandeza de nosso chamado. Vê como tudo isso faz sentido? Mas outra é a glória de entendermos todas essas coisas, isto é, o nosso grande chamado, que são coisas da mente de Cristo, e nos fazem mais parecidos com Cristo. E mesmo estando nesta glória, ainda estamos em um corpo de carne, certo? Sendo assim, nada se compara à glória de um corpo de glória. E esse corpo glorioso será nos dado no tempo determinado, em uma nova terra, onde estaremos plenamente com Cristo, e não mais separados dele por esse corpo mortal. E também será onde ensinaremos as nações no milênio, tendo reuniões na terra, mas também no terceiro céu, tendo acesso ao Pai Celestial. Lembram que falamos disso no estudo passado? E que glória será a glória desses dias? E também a glória daquele grande dia em que Deus fizer nova todas as coisas, como lemos na passagem de Apocalipse, capítulo 21. Ou seja, de fato, como Paulo disse, a transformação é de glória em glória, e também pela renovação da mente em entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Logo, devemos sempre somar essas duas passagens, junto com o entendimento do mistério da carta aos Efésios. Anotem essas passagens então. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, com 2 Coríntios capítulo 3, versos 17 e 18. E levem isso para a carta aos Efésios em seus 3 primeiros capítulos. E nem vou falar dos capítulos 4 ao 6 dessa carta, pois não caberiam neste estudo. Observem agora a seguinte conexão, pois ela ainda tem a ver com a carta aos Efésios e é a prova de tudo o que foi falado nas duas partes do estudo e que irá se concluir nessa terceira parte. Paulo fala para os Efésios e também para os Colossenses sobre coisas que foram descongregadas de Cristo, coisas dos céus como da terra. Se vocês somarem essas duas cartas, tudo fica mais claro e mais profundo. Bom, continuando, Paulo fez questão de introduzir isso antes de revelar as demais coisas. E depois de ter destacado isso, acrescenta que Deus fez tudo isso convergir em Cristo na plenitude dos tempos. Ou seja, fala de uma restauração das coisas da terra e das coisas do céu, novamente em Cristo. Leiam essas duas cartas depois desse estudo e confirmem essas minhas palavras. Basta ler Efésios até o final do capítulo 3 e ler apenas Colossenses capítulo 1 para a confirmação dessas coisas. Temos que fazer 3 ou 4 perguntas para lançarmos mais luz em todas essas coisas, pois foi assim que o Espírito planejou essa carta pelas mãos de Paulo. Vejam que interessante isso. Paulo mesmo poderia escrever mais 10 capítulos e explicar tudo isso, ainda que resumidamente. Mas o plano do Espírito era deixar uma matemática espiritual para nós mesmos irmos atrás do entendimento de todas essas coisas. Então, vamos para as 3 perguntas e para uma quarta. Quais são as coisas do céu que se descongregaram de Cristo? E quais foram as coisas da terra que saíram do seu domínio? E qual é essa plenitude dos tempos em que tudo voltou para ele? E ainda temos que fazer uma quarta pergunta, que é sobre a plenitude dos tempos. Pergunta 1. Quais são as coisas que se descongregaram de Cristo nos céus? A rebelião da terça parte dos anjos, para resumir, pois Cristo era o cabeça desses anjos. Bom, eles fizeram as suas escolhas, assim como os anjos eleitos fizeram as deles, e por isso se tornaram anjos eleitos, e não ao contrário. E Deus também já havia decidido, conforme o beneplácito de sua vontade, preencher esses lugares nos céus, com uma glória ainda maior do que era antes. E é por conta disso que a predestinação passou a existir.
Por que vocês acham que Paulo fala de predestinação no mesmo contexto imediato que fala dessas coisas do céu e da terra descongregadas de Cristo? Acham que isso foi por acaso? Ou seja, está tudo conectado dentro do mesmo plano de salvação eterna. Mas não estamos falando da predestinação calvinista, que é maligna e proveniente da besta da terra. Pelo contrário, estamos separando esse joio do trigo e refutando essa doutrina que corrói como câncer. Estamos falando da predestinação santa de Deus, a qual é baseada na sua presciência, como o apóstolo Pedro mesmo falou. Esse Deus justo e verdadeiro pode planejar o futuro e desenhar a história sem retirar o poder de escolha dos homens. E isso sim é soberania. E por isso ele sofre com os homens. Ele se alegra, ele se ira. Esse amor que Deus tem, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E essas são as coisas do céu que se descongregaram de Cristo. Além disso, ele teve que deixar toda a sua glória no céu, para, através de seus sofrimentos, poder cumprir toda a vontade do Pai. Ou seja, por um momento, ele deixou de ser o cabeça nos céus e se fez menor do que os anjos e semelhante a nós, para depois Deus o elevar acima de todos, como uma restauração completa e com uma glória ainda maior. Isso dependia também do que ele estava disposto a realizar na cruz. E é esse tempo que Paulo chamou de plenitude dos tempos, onde tudo volta a convergir nele, isto é, tanto as coisas do céu como as da terra. Pergunta 2. Quais foram as coisas da terra que saíram do seu domínio? Aqui fica um pouco mais fácil de explicar. Primeiramente, Adão. Esse permitiu que o pecado entrasse no mundo. E depois disso, Deus realizou um plano na terra tão glorioso e foi vencendo todos os planos do diabo, ao ponto de levantar um reino de 12 tribos, isto é, Israel. Deus deu para eles a santa cidade de Jerusalém e essa se tornou rainha da terra. E foi chamada por todas as nações de cidade santa, a glória de todos os reinos. Porém, Satanás nunca desiste e fez ela pecar, e não parou de pecar. E o reino então se divide em duas partes, e as duas casas de Israel começam a pecar desenfreadamente. Embora Deus tivesse enviado muitos profetas pedindo para eles se arrependerem, eles não quiseram ouvir. Então, Deus rejeitou 10 tribos e suportou o pecado de Judá para cumprir o seu plano. Plano que podemos chamar de o leão da tribo de Judá. E nesse ponto, tem algo que, se você perceber, será de grande valor para a sua visão profética, pois tem muito a ver com o nosso tempo. Naquele tempo, Israel ficou tão desviado de Deus que, se ele não tivesse enviado Elias com aqueles poderes, e depois Eliseu, todo o Israel teria se perdido. Veja que Deus enviou muitos profetas com o dom da palavra, mas eles não tinham poderes como tinha Elias, a ponto de fazer fogo cair do céu contra os inimigos. Viu como essa sacada faz toda a diferença? Entendeu por que Deus fala de Moisés e de Elias em Apocalipse 11? Pois ambos os profetas realizaram sinais visíveis diante de todos. Embora Deus tenha decidido rejeitar a Efraim, isto é, a casa de Israel, ele o fez com uma promessa de trazê-los de volta. E é exatamente aí que são abertas as vagas para os gentios entrarem. Pois as vagas para a terça parte dos homens entrarem já estavam abertas através da rebelião da terça parte dos que deram ouvidos à mentira, não se arrependeram e perderam a vida eterna. Logo, desde Adão, Satanás foi tentando frustrar todos os planos de Deus. E muitas vezes ele conseguiu, pois está claramente registrado nos profetas. E mesmo o diabo, sabendo que não iria conseguir vencer, ele não deixou de tentar, pois sabia muito bem que estava agindo sobre homens que Deus amou e escolheu e que podiam perder a salvação. Pois que graça teria tentar e fazer cair quem Deus nunca amou e nunca escolheu? Pois está escrito no livro da lei que Deus amou e escolheu a Israel. E mesmo sabendo que muitos deles iriam se desviar da verdade, Deus não deixa de amar e estender suas mãos para salvar, como disse o profeta Isaías. Pergunta 3. Qual é essa plenitude dos tempos em que tudo voltou a convergir em Cristo?
Essa pergunta já foi basicamente respondida na segunda pergunta. Essa plenitude dos tempos é a vinda de Cristo na Terra, e os pontos principais dessa plenitude dos tempos se conta desde a morte de Cristo até o envio do Espírito Santo, isto é, o cumprimento das 4 primeiras festas. E na última festa, que é a festa dos tabernáculos, se cumprirá tudo o que Paulo falou em Efésios em relação a esses pontos que estamos falando. Entenderam tudo até aqui? Espero que sim. E sendo assim, podemos entender claramente os propósitos de Deus agora, pois tanto os anjos eleitos que não se rebelaram contra Deus, como os homens eleitos que escolheram ficar ao lado da palavra de Deus, um dia irão julgar os anjos caídos e também os homens reprovados. Vocês já ouviram o que o profeta Zacarias falou sobre isso? Zacarias capítulo 13, dos versos 7 ao 9, diz o seguinte: Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a 3ª parte restará nela. Farei passar a 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Notaram como os eleitos vencedores são chamados pelo profeta de 3ª parte? E esses serão como os anjos de Deus, isto é, brilharam como as estrelas do céu. Deus não faria essa conexão por acaso, mas com o propósito de nos revelar seus planos. Essa é justamente a mesma expressão que Deus usou para falar dos anjos que foram enganados por Satanás. E para vocês entenderem que tudo isso que falamos resumidamente tem a ver com a porção falada sobre os 12 apóstolos e sobre as 12 tribos de Israel, e também com a porção de entendermos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, prestem atenção no desfecho. Já percebemos que Paulo falou sobre essas coisas resumidamente em Efésios capítulos 1 e 2, e também falou de um edifício para a morada de Deus em espírito, no final do capítulo 2. Correto. No mesmo contexto, isto é, no capítulo 3, ele fala de um amor de Deus que tem medidas de altura, largura e profundidade. Ou seja, ele está adicionando mais detalhes sobre o edifício do capítulo 2. Do que mais Paulo estaria falando, senão do lugar onde ele foi arrebatado e viu com os seus próprios olhos? Paulo foi arrebatado até ao 3º céu, onde está a Nova Jerusalém. E essa cidade tem 12.000 estádios, tanto de altura como de largura e comprimento. Se entende então que ela é um cubo perfeito e com medidas perfeitas, falando coisas perfeitas a respeito do amor perfeito de Deus para com o seu povo. Essa cidade também tem um muro de 12 portas, que são as 12 tribos dos filhos de Israel. E essas 12 portas são 12 pérolas, todas de uma só pérola, que é Cristo. E está escrito que qualquer um que quiser ter acesso à árvore da vida terá que entrar por uma das portas. E sabemos que ela não tem portas para gentios, e sim para os gentios convertidos em filhos de Israel, os quais fazem parte das 12 tribos e são filhos de Abraão. E nesse ponto, claro que me refiro aos que não nasceram da carne, mas do Espírito. Se tem pessoas querendo separar Israel de igreja, saibam que por trás disso tem os dedos da serpente, querendo sempre obscurecer os desígnios de Deus em nosso entendimento, colocando o joio em meio ao trigo. Pois o principal motivo de tais pessoas quererem separar Israel de igreja é para a sustentabilidade da linha pré-tribulacionista. E talvez esse seja o único motivo. Agora temos que fazer outras perguntas a respeito das portas e dos fundamentos da cidade. E serão as últimas perguntas. Já parou para pensar por que as 12 tribos são as portas e os 12 apóstolos são os fundamentos, e não ao contrário?